Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este lugar, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. Agradecemos à irmã Naomi pelo cântico entoado e agradecemos também pelo esforço que os irmãos fizeram para vir aqui a este lugar de oração. Ficamos muito gratos ao Senhor, porque uma igreja cheia sempre é motivo de muita alegria. E lembre-se que o dia que você não vem à igreja, a sua cadeira fica vazia. E não somente produzem nós, seres humanos, somos colegas, seus irmãos da igreja, tristeza pela sua falta. Também lá no céu, os anjos sentem a sua falta na sua igreja. Irmãos, hoje vamos falar de um tema muito interessante, como transformar os erros em bênção. Quem tem essa capacidade? Só Deus tem a capacidade de transformar nossos erros em bênçãos. Isso quer dizer que eu posso errar todas as vezes que eu quiser, porque Ele vai endireitar o caminho de qualquer maneira? Isso quer dizer que eu posso errar, total. Eu erro e Deus se preocupa de consertar os caminhos. Mas não é assim. Mas existem certos erros que nós cometemos, que Deus, na sua providência divina, ajudam para que eles se possam tornar uma bênção em nossa vida. Quero lhes contar uma história. A história de um escravo chamado Onésimo. Onésimo era um escravo que vivia na cidade de Colossas. Servia para um senhor. E de um dia para o outro decidiu aproveitar o momento de roubar dinheiro do seu senhor e fugir para Roma, que ficava a 2.000 quilômetros de distância. Uma viagem muito longa. Já em nossos dias é longa. Imagina nessa época. Viagem por terra, navio, para que pudesse ser 2.000 quilômetros, tinha que ser por terra e por mar. E era uma viagem que tinha um alto custo. E além disso, havia o grande perigo. Porque quando um escravo fugia do seu senhor, era denunciado e perseguido em todo o Império Romano. Se diz que o Império Romano tinha mais de 60 milhões de escravos somente no seu império. Havia cidades que eram mais os escravos que as pessoas livres. E as leis eram muito estritas e rígidas com os escravos. Aquele que ousasse levantar a mão contra o seu senhor, aquele que tomasse dinheiro e roubasse, aquele que fugisse, a única solução para a sua vida era a pena de morte. E se o patrão fosse misericordioso, podia lhe conceder a vida, mas ele e os seus filhos, e os seus netos e as suas futuras gerações tinham que ser escravos. E nessa condição, Onésimo, esse jovem sai fugindo da casa do seu patrão. Viaja 2.000 quilômetros dizendo, vou fugir numa cidade muito, mas muito distante, para chegar lá e ninguém me incomodar. Mas justamente chegou na cidade de Roma. Ao chegar na cidade de Roma, a cidade mais importante de todo o império, o dinheiro se esgotou, acabou-se o dinheiro e foi levado agora a furtar. E quando ele furtou, foi levado para uma prisão. E de uma prisão para outra, de uma cela para outra, até que de repente, esse jovem Onésimo estava agora na mesma cela que o apóstolo Paulo. Alguém pode dizer, mas isso era uma mera sorte e coincidência. Irmão, não existe nem a sorte nem as coincidências. O que sim existe é algo chamado providência divina. E quem ia pensar que este jovem chamado Onésimo, não somente ele estava na mesma cela juntamente com o apóstolo Paulo, senão que ele fugiu de um cristão chamado Filimão. E sabem quem era Filimão? O apóstolo Paulo tinha trazido ele para a igreja. Quando ele estava trabalhando na cidade de Colossas, ele pregou o evangelho para muitas pessoas. E um homem muito importante, rico, de muita influência, se chamava Filimão. E este homem aceitou o evangelho. E o seu servo fugiu. Irmãos, realmente, Filimão ficou muito magoado com Onésimo, mas muito, muito magoado. Ele diz, como pode ser que esse servo que eu tratava tão bem, com tanto carinho, foi cuspir no prato? Você entende essa expressão, não?
Justamente esse empregado que tratava com tanto carinho, com tanto amor, foi e rouba o meu dinheiro. Além disso, foge. Perdi o empregado e perdi o dinheiro. Filemão era um homem cristão de bom coração, mas isso não quer dizer que o dinheiro que lhe tinha sido tomado não valia. Não quer dizer que ele não queria reter o seu empregado, queria ter seu empregado, tinha comprado o seu empregado. Irmãos, realmente Onésimo, ele ao fugir de Filemão e chegar em Roma, ninguém podia dar-lhe trabalho. Havia uma regra específica, todo escravo que fugia não se podia dar trabalho para ele. E tinha que ser denunciado às autoridades que ele estava fugindo. E nessa situação, Onésimo já não tinha mais o que fazer, estava desesperado, angustiado. O único que me espera é que meu patrão me encontre, que eu seja morto. E havia outra lei. Aquele que fugia, se ele tinha família, toda a família era sacrificada e morta. Eram leis muito estritas, porque havia mais de 60 milhões de escravos em todo o Império Romano. Nessa situação angustiante, triste, desesperada deste jovem chamado Onésimo, ele justamente vai parar na cela onde estava o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, como é missionário, o que ele fez com esse jovem? Ao ver que estava angustiado, triste, o chama à parte e começa a falar a respeito de Cristo, o autor da liberdade, o homem Deus que veio a este mundo para poder alcançar o coração das pessoas, para trazê-les em si, quebrar todas aquelas situações que nos levam a estar escravizados no pecado. O autor da liberdade começou a aumentar a esperança no coração de Onésimo. Começou a ver a sua vida pecaminosa. Começou a olhar para o passado todas as coisas que tinha feito. E nasceu no seu coração o arrependimento, que o texto que nós limos em Romanos. A graça de Deus traz como arrependimento. E arrependido, confessa seus pecados a Deus, pede perdão a Deus, se reconcilia com Deus e nessa mesma prisão foi aceito como membro da Igreja de Cristo. Não me perguntem como foi batizado, como foi aceito, isso não é a parte importante agora, mas a parte importante é que ele, na condição que ele estava, uma condição muito complicada, encontrou a Cristo, no lugar que provavelmente ele pensava que nunca ia encontrar nada. Na prisão as pessoas não pensam que vão encontrar grandes coisas. Lá ele encontrou a Cristo e foi aceito como membro da igreja. Sendo já membro da igreja, começou a servir ao apóstolo Paulo em todas as coisas. Ele gostava de servir. O servia em tudo o que ele precisava. O apóstolo Paulo já era uma pessoa idosa. E o servia, o ajudava. O apóstolo Paulo começou a ver nele não somente o espírito de sacrifício, de servidão, voluntariado. Viu nele também um zelo pela verdade e um zelo pelo trabalho missionário. Começou a ver várias características dele como um potencial missionário. O apóstolo Paulo tinha essa visão. Onde ele chegava, começava a ver quem eram as pessoas que tinham possibilidades de dar continuidade ao trabalho. Ele chegava numa cidade, pregava o evangelho, veia quem podia deixar como líder, ordenava essa pessoa como ancião da igreja, depois ele ia embora. Sempre buscando formar líderes. E viu Onésimo, olha, este rapaz que é idólatra e pagão no seu passado, que não nasceu no evangelho, mas agora que o aceitou, tem características que vão tornar dele um grande missionário. E realmente Onésimo se tornou um grande missionário. Mas havia um grande problema. Já era membro de igreja, mas Filemão não sabia disso. Era membro de igreja, mas Filemão não sabia disso. E o apóstolo Paulo disse, não, as leis são muito estritas. Então, Onésimo, tu vais sair desta prisão daqui a uns dias. E vais levar uma carta para Filemão. Essa carta eu vou escrever. E com essa carta tu vais te apresentar perante ele. E na sua mente como escravo, porque mesmo que agora era livre em Cristo, mas tinha sido escravo há muito tempo, dizia, mas como vou chegar lá? Se eu roubei dele,
todo o amor que Ele me deu, acontece que eu traí a confiança dEle. Eu não mereço mais que a morte, porque realmente Ele era tão bom comigo e eu tratei tão mal. Não, vais levar uma carta. E vais te apresentar perante Ele. E vais pedir perdão para Ele pelo que fizeste. E se Ele tomar minha vida, não vai tomar a tua vida. Agora já tu não és mais escravo. Agora tu eres membro da Igreja de Cristo. E Ele faz parte da nossa fé também. E Ele, sabes o que é, Onésimo? Filimão, ele é um líder na Igreja de Colossas. Ele vai te receber bem. Será? Ele estava com essas dúvidas. E entregou-lhe a carta e juntamente com Timóteo e Tito disse, vocês vão fazer essa viagem para Colossas. 2.000 quilômetros. Mas lembra-te, essa viagem agora tu vais voltar. Mas já não voltas nunca mais como escravo. Voltas como um homem livre. Ah, mas ainda ele é dono de mim, tem documentos que sou... Vais servir para ele por amor. Pelo resto da vida, se for possível. Mas vais servir por amor. Mas eu tenho um plano para ti. Se Filimão achar por bem, eu quero fazer de ti um missionário. Mas eu vou pedir na carta para ele me permitir isso. Se ele permitir que tu fosses missionário, então não há nenhum problema. Então tu vais ser um missionário. E aí o apóstolo Paulo começou a escrever essa carta. Querem ler essa carta? É uma carta muito pequena. Que é a carta a epístola menor de todas as epístolas do apóstolo Paulo. Vamos então abrir nossas Bíblias. No livro de de Filimão, capítulo 1. O verso 1 diz assim, Paulo, aprisioneiro de Jesus Cristo, o irmão Timóteo, ao amado Filimão, nosso cooperador. Quem era Filimão? Um cooperador da obra, um líder. Quem era o apóstolo Paulo? Um prisioneiro. Na sua primeira prisão em Roma, ele estava aí prisioneiro, ele escreveu na prisão. O verso 4. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Este era um homem líder espiritual, líder econômico, de grande influência na igreja de Colossas. Então tratou com a devida consideração. Só eu oro por ti. Verso 5. Ouvindo do teu amor e da fé que tens para com Jesus Cristo, para que com todos os santos. Não somente ele. Quais eram as características de Filimão? Aqui diz bem claro. Do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Era um homem de fé e de amor. Na sua igreja era um testemunho de fé. Verso 6. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Irmãos, aqui ele apresentou a Filimão algo muito interessante. Se tu tens fé, tens amor e tens virtudes e tens boas características, Filimão, lembra-te, não são tuas. Foi Deus que te colocou isso no teu coração. Qualquer boa virtude, qualquer dom do alto, qualquer coisa interessante que possas ter na tua vida, não é teu, Filimão. Foi Deus que colocou no teu coração. Verso 7. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, peço-te, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, aqui se identifica como Paulo o velho, porque realmente ele estava envelhecido, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te, novamente a segunda palavra peço-te, por meu filho Onésimo. Olha, agora não vais tratar mal ele. Sei que tu eres o Senhor e ele era teu escravo. Sei que ele cuspiu no prato. Sei que ele, depois de tanto amor e carinho e atenção, tudo o que fizeste por ele, acontece que ele foi e roubou teu dinheiro e fugiu. Agora ele é o meu filho. Em que sentido? É meu filho espiritual. Que gerei nas minhas prisões. Aí diz bem claro, olha, estou em prisão, mas graças a Deus, Onésimo chegou aqui a esta prisão e o mais importante, agora já não é mais um mero escravo, agora é um filho de Deus. O qual, no outro tempo, te foi inútil. Por que foi inútil? O que tinha acontecido? Roubou. Mas agora a ti e a mim muito útil.
eu te torno a enviar. Paulo não podia ficar com ele. Queria ficar com ele, mas não podia. Porque ele era escravo. E pertencia a quem? A Filemão. Não podia tomá-lo. Era uma lei. O escravo era como uma propriedade, como uma casa, como um carro. Então, tu não podes chegar a dizer isto aqui é meu. Muito bem. Irmãos, sabem o que significa a palavra onésimo? Útil. Onésimo significa útil. Então, o apóstolo Paulo faz um jogo de palavras e apresenta isso. No qual, em outro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim, muito útil. Eu te torno a enviar. E tu torna a recebê-lo como minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Interessante, olha, eu gostaria de ficar com ele. É um bom rapaz. É servicial, prestativo, voluntário, tem um bom coração. Mas é o meu pedido. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Se tu que me queres dar, que seja voluntário, mas não seja por força. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Filemão, olha, ele se separou de ti e ficaste magoado, triste, com raiva. Com razão. Ele errou mesmo. Mas ele agora vai voltar e vai te servir não por ser um escravo, vai te servir por amor. E vai te servir por toda a sua vida. Continuamos. Diz assim: não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Dizendo, olha, se tu achas que eu, Paulo, sou o teu companheiro no trabalho do Senhor, por favor, recebe ele como se fosse como? Como se me recebesses a mim. Da maneira como me tens recebido em Colossas, todas as vezes que vou até a tua casa, que pouso na tua casa, quero que também o recebas novamente. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Irmão Onésimo tinha como pagar a dívida? Não, era muito elevada. Roubou mesmo. Não foi pouco, roubou mesmo. E além disso, não encontrava trabalho em nenhum lugar, porque ninguém ia dar-lhe trabalho, era escravo, era um fugitivo. Eu posso, Paulo, ao ver que ele não tinha como pagar, ele disse, não te preocupes, eu vou interceder por ti. Coloca essa dívida na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevi, eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim, te deves. O que acontece aqui? Por que se devia? Porque Filemão foi alcançado pelo trabalho do apóstolo Paulo. O verso 21, escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. Irmãos, a carta de Filemão é tão bonita, tão maravilhosa, que alguém chegou até a dizer que a carta de Filemão poderia ser chamada o Evangelho de Filemão. Martim Lutero a entendia dessa maneira. E é interessante que na carta de Filemão ilustra a obra de Cristo. Vamos agora analisar a vida de Cristo conosco e vamos fazer uma comparação do apóstolo Paulo na sua intercessão por Onésimo perante Filemão. Onésimo se rebela e foge de Filemão. Foi assim ou não foi assim? O pecador também se rebela e foge de Deus. Paulo se encontra com Onésimo, Cristo se encontra também com o pecador. Paulo se identifica com ele e Cristo se identifica também conosco. O apóstolo Paulo, quando viu Onésimo, disse, é uma alma por quem nós temos que tratar. E trabalhou na sua salvação. Paulo intercede, foi um mediador entre Onésimo e Filemão. Jesus Cristo é o nosso grande mediador, que faz com que nós, os onésimos deste mundo, possamos ser perdoados por Deus.
Paulo se dispõe a pagar a dívida de Onésimo. Cristo pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Paulo não pede nada em troca. Cristo também não nos pede nada em troca. A sua salvação é gratuita. Onésimo não tem nada que oferecer para pagar a dívida. E esse era o seu desespero. Dizia, mas se eu tivesse dinheiro, eu pagaria. Mas não tinha como pagar. Assim também nós, seres humanos, não temos como pagar a dívida do pecado. Onésimo é reconciliado com Filemão. E assim também nós, através de Cristo Jesus, nós, os onésimos deste mundo, os pecadores desse mundo, somos reconciliados com Deus. Onésimo agora não era mais um escravo, agora era um irmão em Cristo. Nós, antes de aceitar a Cristo, éramos como escravos de Satanás. Mas quando aceitamos a Cristo, já não somos mais escravos, somos livres. Somos irmãos em Cristo Jesus. Onésimo era inútil, mas depois que conheceu ao apóstolo Paulo, se tornou útil. Nós, antes de conhecer a Cristo, somos inúteis. Só servimos por pecado. Depois de conhecer a Cristo, nos tornamos úteis nele. Irmãos, aqui nós vemos de uma maneira maravilhosa lições que para nós são muito importantes. Vamos agora aprender algumas lições. Número 1. Na vida, não há nada que se possa chamar sorte ou coincidência, mas sim algo chamado providência divina. Parem de pensar na sorte e nas coincidências. Se nós somos cristãos, somos realmente dirigidos por algo chamado providência divina, que é poderoso. Não existem coincidências. Na vida daquele que é escolhido por Deus, não existem coincidências, mas sim existe a providência divina. E lembre-se muito bem, quem ia pensar que um escravo viajou 2.000 quilômetros, fugiu de Filemão, foi preso em Roma e justamente teve que compartilhar na sua prisão com o apóstolo Paulo, para poder chegar ao entendimento da verdade. E aí vem o título da nossa pregação. Como Deus transforma nossos erros em quê? Em bênçãos. Se Onésimo não tivesse cometido esse erro, provavelmente nunca tivesse alcançado o conhecimento da verdade. Mas a razão desse erro que ele cometeu, fugiu, roubou dinheiro, foi preso, mas na sua prisão conheceu a Cristo. Irmãos, Deus tem muitas maneiras de nos conduzir a Ele. E muitas vezes são erros que nós cometemos. Mas Deus possibilita que esses erros possam nos guiar até Cristo. Volto a dizer, os irmãos não pensem que estou aqui a fazer uma apologia defendendo os erros, que nós devemos errar muito. Não. Há certos erros que cometemos. Mas se nós confiamos na providência divina, Deus vai tentar que esse erro possa ser uma bênção em nossa vida. Ah, irmão, então, se o irmão está dizendo que os nossos erros se tornam uma bênção em nossa vida, então vale a pena errar. Não. As consequências Deus nunca vai poder tirar. As consequências dos nossos erros nunca serão quitadas, nunca serão tiradas. Mas Deus pode, pelo menos, desse erro levar-te para um caminho da salvação. Irmãos, outro ponto interessante que nós podemos ver é que Deus nos ensina que Deus pode estar presente nas circunstâncias mais adversas. Quando as coisas parecem fora do controle, as rédeas saem das nossas mãos, descobrimos que elas continuam sob o controle soberano de Deus. Aquilo que nos parecia perder ganho, Deus reverte situações humanamente impossíveis em situações possíveis. Irmãos, Deus tem essa capacidade de fazer com que nossos caminhos possam se endireitar. Esse é o grande poder de Deus. Segunda lição, jamais duvide
ou limite o poder de Deus. Jamais. Ah, não, mas o poder de Deus é limitado. Não, eu duvido do poder de Deus. Não faça isso. Deus conseguiu salvar um escravo que fugia do seu senhor, que era idólatra e pagão, que tinha uma vida condenada. Só o resultado da sua vida era ser morto. Mas Deus que fez, tornou dele um grande missionário. E Onésimo era um escravo rebelde e fugitivo, mas Cristo o transformou em um homem livre e um missionário em Cristo. Então, não existe essa ideia de, não, a vida dessa pessoa é irrecuperável. Não, a vida desse jovem, dessa jovem, a vida desse irmão, dessa irmã, é uma vida irrecuperável. Nunca pensemos assim. Deus tem a capacidade de recuperar qualquer pessoa. Terceira lição que nós podemos entender nesta manhã. Quando Filemão aceitou a Cristo e recebeu o perdão dos seus pecados. Ao receber o perdão dos seus pecados, isso não quer dizer que as suas responsabilidades pereceram, não. Ele tinha uma responsabilidade. Ele tinha ainda dívida de dinheiro para com seu patrão. Cristo tinha perdoado, mas a dívida continuava. Cristo tinha perdoado seus pecados, mas a sua responsabilidade continuava. Irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, se nós no passado fizemos coisas erradas com outras pessoas, nós devemos ir a elas e tentar consertar a nossa vida passada com elas. O Evangelho não é um lugar onde as pessoas recebem perdão de pecados e se esquecem de todas as suas responsabilidades. Eu não posso pedir dinheiro para algum irmão, esse irmão me presta um dinheiro, eu não tenho como pagar, peço perdão a ele e digo, irmão, olha, então o irmão está obrigado agora a perdoar a dívida. Não é assim. Nós devemos como? Eu não tenho como pagar, mas eu vou fazer o possível de ir pagando passo a passo. Por que eu explico isso daqui? Porque o apóstolo Paulo deixou isso bem claro. Não, Onésimo, eu sei que tu não queres te enfrentar a Filemão, mas tu deves ir. Vais levar esta carta contigo, ele vai ler e vais ter que enfrentar a tua realidade. Não, mas eu já sou uma pessoa nova, já não sou mais escravo, sou livre em Cristo Jesus. Sim, mas lembra-te, tu eres escravo, tu tens uma dívida para com ele. Interessante, irmãos, que a Bíblia não apresenta o que aconteceu em si, se ele continuou sendo escravo ou não. O único relato que nós temos é no livro de Colossenses, onde se dá um testemunho de que Onésimo se transformou em um grande colaborador nessa cidade. Provavelmente continuou servindo a Filemão, mas também sendo um grande líder espiritual na sua igreja local. Um grande missionário. Outra situação também que nós podemos ir aprendendo, irmãos, é que a história de Onésimo é uma metáfora para cada um de nós. Todos nós somos Onésimos, porque todos nós somos escravos em algum momento da nossa vida. Escravos porque pecamos contra Deus. E quando o pecado entra no nosso coração, nós nos tornamos escravos de Satanás. E a única maneira de nós nos vermos livres da escravidão do pecado é através de Cristo, o autor da liberdade. Não há outro poder maior que o poder de Cristo. Até que aceitamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor, vivemos neste mundo como Onésimo. Fugimos do nosso verdadeiro Senhor. Mas o nosso Senhor, mesmo que nos veja fugir, busca que através desses erros da nossa vida nos encaminhar para a vida eterna. Nos encontra e busca a maneira que possamos conhecê-lo. Irmãos, a única maneira de Onésimo evitar o castigo era voltando a Filemão. Ele teve que voltar a Filemão. A única maneira de nós vermos livres das situações deste mundo é voltando para Cristo. Ah, não, mas eu gosto da minha vida que eu tenho hoje. É uma vida que eu sofro, mas também tenho o pecado para desfrutar.
se nós em si não entendemos que a única maneira de que nós possamos ser realmente reconciliados é voltando à casa paterna, voltando à casa do nosso Pai Celestial. Onésimo fez o que devemos fazer nós, voltar. Assim como ele voltou para Filemão, devemos nós voltar para Cristo. Ele nos espera para tornar pessoal a graça universal dele. Podemos viver como escravos fugitivos de Deus, ou também podemos viver como pessoas restauradas, adotadas na família celestial. De cada um de nós depende ou fugir e continuar fugindo até que a morte nos encontre em algum lugar deste mundo. Ou nós podemos parar de fugir, parar de fazer as coisas erradas deste mundo que só trazem consequências mais desesperantes, e podemos ir até Cristo para ser perdoados e ganhar a liberdade em Cristo. Queridos amigos e irmãos em Cristo, quero vos dizer de uma maneira muito clara um comentário da inspiração no livro Atos dos Apóstolos, já para ir concluindo. O propósito desta história. O propósito dessa história é muito bonito, porque o propósito dessa história é nos ensinar que Cristo nos ama tanto, mas tanto, 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 que Ele consegue nos salvar de qualquer pecado que nós tenhamos cometido. E aqui nos apresentam uma história de amor, uma história de reconciliação, uma história de perdão que todos nós podemos desfrutar. Irmãos, eu muitas vezes passei a epístola de Filemão e não lia, achava tão pequena. Preferia me dedicar a outros livros da Bíblia. Não, esta aqui, e fala somente de algo sobre Onésimo e acabou. Mas um dia não. Se está escrito na Bíblia, essa epístola deve ter algum ensinamento para nós. Irmãos, depois que li essa epístola, fiquei surpreendido. Como uma epístola tão pequena tem uma mensagem tão poderosa de salvação para nós. Não uma epístola que possa apresentar de uma melhor maneira o grande amor de Deus por nós pecadores. A intercessão de Paulo por Onésimo é a intercessão de Cristo por nós pecadores. Irmãos, que Deus possa nos ajudar para que possamos nós pensar e analisar que em Cristo há salvação. Te peço de coração, deixa de fugir como Onésimo. Deixa de correr dos teus problemas. Deixa de tentar apaziguar a tua consciência no pecado. Deixa de andar de uma cidade a outra, de um país a outro, de um lugar a outro, tentando e procurando fazer com que tua consciência esteja mais tranquila. Não adormeças mais a tua consciência. Vai até Cristo e para de sofrer. Ele vai te perdoar. Ele vai te dar a salvação que tu, imerecidamente, como Onésimo achava que não merecia, como todos nós não merecemos, mas Ele nos vai dar pela graça de Cristo. Que Deus possa ser conosco nesta manhã e que possamos sempre nos lembrar do grande amor de Deus dado a cada um de nós. Meu desejo de oração para todos. Amém. Amém.